Bom, gente, depois de muitas batalhas, muitas lutas para poder fazer o upload no YouTube, vamos aqui para a parte seguinte, tá? Eu tive que fatiar essa aula em 4 módulos, né, submódulos, para a gente poder fazer o upload de forma correta. Ah, vamos agora falar de coordenação motora. Quando falamos de coordenação motora, de modo geral, lato sensu, a gente está falando do cerebelo. Como que a gente avalia o cerebelo? A gente vai avaliar de várias maneiras, né? Podemos tentar a manobra index-nariz, no qual você pede para o paciente para tocar a ponta do dedo na ponta do nariz e alternar um dedo com o outro. Ele pode fazer isso alternando o dedo dele no nariz dele com o seu dedo, né? Ah, nas síndromes cerebelares, você vai ver uma decomposição do movimento, ele não vai fazer o movimento de forma leve e contínua, principalmente no final, quando ele estiver chegando perto do nariz dele ou perto do seu dedo, ele vai como se engasgasse. Ele não vai conseguir fazer o movimento de forma contínua, ou ele vai errar o alvo. Ou ele vai acertar o olho dele, ou vai acertar o seu olho, mas ele vai errar, né? Ou se for uma síndrome leve, ele vai conseguir corrigir no final do caminho. Como que se avalia a diadococinesia? Avalia você alternando as mãos, você pede para ele bater com as palmas das mãos nas coxas, ele está sentado, e você pede para ele alternar palma para cima, palma para baixo, palma para cima, palma para baixo. Quando ocorre algum problema na coordenação motora, ele vai fazer isso de forma não graciosa, ele vai fazer de forma mais estabanada. Podemos tentar examinar também os membros inferiores, aí entra a manobra calcanhar-joelho, façam todos vocês em casa, ninguém está olhando. Tente escorregar o seu calcanhar na sua canela, né? Do joelho até o pé, quer dizer, você pegue todo mundo, vamos lá, todo mundo agora, ninguém tá olhando, vocês estão sozinhos na casa de vocês. Vocês peguem o calcanhar direito, escorrega o calcanhar direito do joelho até o pé esquerdo. Façam isso, e agora vocês subam novamente do pé para o joelho. Agora vocês desçam do joelho para o pé. Todo mundo fez isso? Beleza, cerebelo bom. Agora faz do outro lado. Pega o calcanhar esquerdo e escorrega do joelho para o pé direito. Tá? Bonitinho. É um bom exercício. Vocês que estão todos presos em casa, é uma ótima maneira de perder calorias. Tem o sinal do rechaço, em que você pede para o paciente fechar o punho, dobrar o braço, e você puxa o braço dele encontra o seu peito. E você pede para ele fazer força contrária. Essa manobra eu vou ensinar para vocês no ambulatório, tá? Vocês podem pedir também para a doutora Paula e a doutora Hélida mostrarem o que é o sinal do rechaço. O paciente normal, quando você soltar abruptamente o braço, ele vai segurar o punho. O paciente que tem problema cerebelar, ele vai acabar se socando, né? Ele não vai ter o reflexo de parar o punho a tempo. Obviamente, você vai colocar sua mão protegendo o rosto do paciente, para que não ocorra dele se socar, ele vai ficar com muita raiva de você, com razão. Então, a gente sempre protege o rosto do paciente. A gente pode ensinar isso no ambulatório de forma que fique mais claro, tá? Infelizmente, eu ainda tô engatinhando nesse negócio aqui de gravação de áudio, eu não consegui colocar o vídeo, mas eu prometo que na aula que vem vai ter a minha carinha mostrando melhor, né, o gestual. E ao mesmo tempo você vai observar tremores, movimentos involuntários, temos vários tipos de movimentos involuntários, temos a coreia, a tetose. Não é batismo, tá, gente? Agora que eu tô olhando que não é batismo, é balismo. Balismo. Coreia, o movimento Coreia vem do próprio país Coreia.
que é o país onde eu nasci, Coreia do Sul. Para quem não sabe, eu sou coreana, não sou chinesa, não sou japonesa, nem filipina, nem vietnamita. Então, na Coreia, temos uma dança folclórica em que se balançam os braços eh, de forma ondulante. E existem alguns movimentos chamados de cinesias, que fazem parte de algumas síndromes neurológicas, que consistem de movimentos coreicos. A tetose já é um movimento mais, não é tão dançante, não é tão ondulante. O balismo, não batismo, é balismo. Então isso aqui está errado, tá? Não é batismo, é balismo. Vem de Bali. Não sei se você já viram aquelas dançarinas de Bali, em que elas fazem alguns movimentos com os braços, que é até um pouco semelhante aos movimentos da dança folclórica coreana. Temos outras discinesias também, como a gente vê nas discinesias tardias provocadas por medicamentos, e temos contrações involuntárias, que são as distonias. Nós vamos falar sobre elas mais para frente. Como que avaliamos o equilíbrio? Podemos avaliar de forma dinâmica, mas isso nós já avaliamos lá quando o paciente entrou no consultório. É a avaliação da marcha. Você vai ver, como eu disse, você vai ver se está entrando de bengala, se está entrando sozinho, se está entrando apoiado. O equilíbrio estático, a gente vai usar a prova de Romberg. Na prova de Romberg, você pede para o paciente ficar de pé, com os pés juntos, se possível. Tem gente que tem um desequilíbrio natural. Você pede para ele ficar de pé, em posição de sentido, os braços estendidos para baixo, ao longo do corpo, e você vê se ele cai para algum lado, tá? Caiu, desequilibrou, tem paciente que chega a cair muito mesmo, você considera o teste positivo. Se você pode sensibilizar essa prova de Romberg, pedindo para o paciente colocar um pé na frente do outro e também pede para fechar os olhos. Essa prova é para avaliar a coluna dorsal da medula. Para vocês que não lembram o que é uma coluna dorsal da medula, medula também tem coluna, tá? Então, essa coluna dorsal aqui, ela leva para o cérebro a condução responsável pela propriocepção. É a sensação da localização do corpo no espaço. Então, quando você tem lesão de coluna posterior da medula, que a gente vê no déficit de vitamina B12 e na sífilis tardia, a gente pode ver essa lesão, a pessoa precisa estar de olhos abertos para andar. Quando ela fecha os olhos, ela perde, porque assim, quando ela está de olho aberto, a visão consegue corrigir a deficiência dessa propriocepção. Quando você fecha os olhos, você perde essa noção visual, então você fica dependendo exclusivamente da propriocepção. Por isso que as pessoas normais conseguem caminhar com os olhos fechados. A pessoa que tem tábios dorsais não consegue, chega a cair. Bom, vamos avaliar a força muscular agora. Mas quando você vai avaliar a força muscular, você tem que avaliar o tônus, você tem que avaliar o trofismo. Então aqui nós vemos uma mãozinha atrófica. Olha a diferença desta mão para esta mão. Fora que as unhas são horrorosas, né? Mas aqui você vê os interósseos dorsais da mão, fundinhos, fundinhos, né? Você vê que ele está bem atrofiadinho. Deve ter alguma doença degenerativa, tá? Aqui, jogo dos 7 erros. O que que você vê aqui de diferente? Olha, aqui você vê a escápula, a musculatura da escápula, aqui você não vê, né? Então é importante você ver o trofismo. É importante você ver o tônus, né? Aqui você vê um bebê hipotônico. Então, quando você puxa um bebê, a não ser que ele esteja dormindo profundamente, ele não fica nessa posição. O bebê já tem um tônus fixo, que é uma contração, uma flexãozinha leve dos membros superiores e dos membros inferiores. É a posição normal do bebê, mas essa não é a posição normal do bebê, tá? Então, isso é um bebê hipotônico. Como que você vai conseguir diferenciar um tônus normal de um tônus diminuído? Olha, de tanto palpar. Então, vocês podem palpar, palpem-se uns aos outros, para vocês poderem ver
perceber, sentir pelo tato o que é um tônus normal. E o que é uma rigidez? O que é uma hipertonia? Temos rigidez